Bom dia, galera. Então, estamos para mais uma disciplina, começando mais uma disciplina. Hoje é a disciplina Administração Aplicada à Enfermagem. Estamos na reta final, né? Com essa aula e mais uma outra aula, vocês concluem o curso de vocês. A gente sabe que não foi fácil chegar até aqui, né? Ainda mais com essa época de pandemia, com essas aulas online. Não é fácil para ninguém, mas como, não só para vocês, mas como para ninguém não está sendo fácil. Então, o que é que significa a parte de administração? Por que que o técnico ele tem que estudar administração? Ele tem que conhecer como é que funciona um organograma do hospital, a hierarquia. O hospital tem um diretor, né? O chefe, a chefia hospitalar, a chefia de enfermagem, a chefia médica. Então, ele tem que ter conhecimento desses assuntos. Então, o que significa hospital? Essa palavra já está no final do curso. Não é uma palavra mais nova para ninguém. Hospital vem do termo hóspede, que significa hospedar. Vem do latim, que significa hospedar. Claro que diferente de um hotel, ninguém quer estar no hospital, né? A não ser trabalhando. Então, pelo Ministério da Saúde, é o estabelecimento onde se tratam doentes, pessoas acidentadas, internados ou não. E o nosocômio, que é o hospital também psiquiátrico. Então, as funções do hospital. Então, nós sabemos que o hospital, ele tem a função de prestar atendimento médico complementar aos doentes em regime de internação. Essa é uma das funções, né? Funciona também como desenvolvimento, sempre que possível, de atividade de natureza preventiva, participação em programas de natureza comunitária, procurando atingir o contexto sociofamiliar dos doentes, incluindo aqui a educação em saúde, que abrange a divulgação de conceitos de promoção, proteção e recuperação da saúde. Tem a função integrativa no sistema de saúde, função restaurativa, né, que é aquela que vai dar o diagnóstico das doenças, a função preventiva, que vai justamente controlar as doenças, né, função educativa, que serve, vocês passaram aí o curso todinho nos estágios de vocês no hospital, então, função educativa, função de pesquisa, gerador de empregos, né, que é onde vocês vão querer trabalhar, ou no hospital, ou na saúde pública. Em relação à localização do hospital. Então, o hospital, ele deve estar instalado em um local de fácil acesso e livre de agitação e do barulho das pessoas. Então, o hospital que fica bem no centro, ali não é o local apropriado para ele. Já que no centro vai ter barulho, vai ter aglomeração de pessoas, vai disseminar mais fácil as doenças para aquelas pessoas que estão ali na redondeza. Então, o hospital ele deve ficar o mais longe possível das pessoas, tá certo? Deve ficar no lugar mais isolado e mais longe do acesso às pessoas. Então, a gente pode classificar o hospital como hospital geral, hospital especializado e oficial, principalmente quando a gente fala em relação à natureza assistencial. Então, quando a gente fala de hospital geral, esse hospital é destinado a internar clientes de várias especialidades. Aqui nós temos como exemplo o HUT. O HUT serve para todas as especialidades. Tem a especialidade de ortopedia, tem a especialidade de cirurgia, só não tem lá na HUT parto, né? A parte de saúde da mulher não tem. Então, podemos classificar também como hospital especializado. Exemplo, maternidade. É especializado só em saúde da mulher. Hospital São Marcos, especializado só em câncer. Hospital de urgência, né? Nós temos aí também o SAMU. Nós temos também os hospitais oficiais, que são os governamentais. Como exemplo, nós temos os HUs. Quanto ao controle administrativo, a gente pode também classificar o hospital como hospital filantrópico. É aquele onde 20% da renda bruta para o atendimento gratuito às pessoas carentes, né? Então, esse hospital, ele utiliza 20% da renda bruta para atender as pessoas carentes. 60% de seus leitos são destinados ao SUS.
E os membros da diretoria não têm gratificação. Então, ele trabalha tipo como uma ajuda, né? Filantropia significa ajudar. Podemos classificar também como hospitais públicos, que são mantidos por verbos federais, estaduais ou municipais. Como verbo municipal, nós temos aqui o HUT, o Hospital do Buenos Aires, que é mais o Hospital do Mocambinho, o Hospital do Promorá, são hospitais municipais. Os hospitais estaduais são mantidos com verbos estaduais, como exemplo nós temos o HGV. E os hospitais federais mantidos com verbos do governo federal, que nós temos como exemplo o HU. Podemos também classificar os hospitais como hospitais beneficentes, que são aqueles com a finalidade não lucrativa, mantidos por contribuição e doações particulares, e os membros da diretoria não têm gratificação. Como exemplo, nós temos o Hospital São Marcos, né? E temos também os hospitais com finalidades lucrativas, que são empresas privadas, mantidos por convênios e particulares, e onde os serviços são prestados e são pagos, né? Como exemplo, nós temos o Hospital Prontomédio, nós temos o Hospital São Paulo, que tipo mais de hospital? O Hospital da Unimed. Podemos classificar os hospitais também quanto à capacidade de lotação, como pequeno porte, médio porte, grande porte e porte extra. O que seria um hospital de pequeno porte? Então, o hospital de pequeno porte é aquele que possui até 50 leitos. Aí, para quem é de Miguel Alves, né? O Hospital de Miguel Alves é um hospital de pequeno porte. Por quê? Porque lá tem 50 leitos. Então, até 50 leitos, a gente pode classificar o hospital como hospital de pequeno porte. De médio porte é aquele que possui entre 51 a 150 leitos. De grande porte é aquele que possui de 150 a 500 leitos. E o hospital de porte extra é aquele que possui mais de 500 leitos. Aí ele fala aqui em humanização. O que seria humanização? Então, humanizar a assistência significa agregar à eficiência técnica e científica valores éticos, além do respeito e solidariedade ao ser humano. Então, aqui todo mundo acha que pretende trabalhar de uma maneira humanizada. Então, o paciente ele merece respeito, merece carinho, merece ser tratado bem. Então, é o que eu sempre digo para os meus alunos. A gente trata os pacientes de acordo com o que a gente queria ser tratado se estivesse ali no lugar dele. Então, a gente tem que ter empatia, né? Então, a Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde entende por humanização a valorização dos diferentes sujeitos implicando no processo de produção de saúde e enfatiza a autonomia e o protagonismo desses sujeitos. Então, essa corresponsabilidade vai do profissional. Então, o profissional, ele passa o curso dele todinho estudando o que é humanização. Para quando ele chegar a trabalhar nessa área, ele trate bem os pacientes, né? Ele tem uma assistência completa, dê assistência completa, perfeita ao paciente. Então, os critérios para a humanização hospitalar. Então, não haver longas esperas para atendimento. Então, assim, é uma falta de respeito. O paciente chegar de manhã para uma consulta e ser atendido meio-dia. Então, ele deve esperar no máximo meia hora para ser atendido, né? Isso é o que a gente não observa na política, principalmente na política do SUS. Deve ter uma comunicação eficiente, as informações devem ser claras e rápidas, deve ser resolutivo, o ambiente deve ser limpo e acolhedor, deve ter atenção integral, não vendo apenas a doença, mas o indivíduo como um todo, deve ter respeito entre os profissionais, deve ter boas condições de trabalho, as equipes devem estar integradas, deve ter uma valorização do profissional, que a gente observa hoje, que a nossa política da saúde, os profissionais estão se sentindo desvalorizados, né? E agora, principalmente com essa pandemia, onde a gente observa que falta EPI de qualidade, quer dizer, falta o respeito possível, o mínimo possível é o profissional ter os equipamentos de qualidade para trabalhar. Então, a gente está observando muito que depois dessa pandemia, essa parte dos equipamentos, eles estão sendo assim mais valorizados, né? Porque isso aí faz parte da valorização profissional.
Deve ter educação continuada, quer dizer, o profissional ele deve estar atualizado nos aspectos de saúde e doença. Então, deve ter conteúdo, deve estudar sempre, valorizar sempre o profissional com essa atualização continuada, né? Garantir a participação do usuário e da família no processo de recuperação, não só o paciente, mas a família. Trabalhar a autoestima tanto do paciente como do profissional. E aqui na administração é importante a gente estudar a parte de organograma hospitalar. Então, o que seria o organograma hospitalar? Então, é a representação gráfica de uma organização ou de um serviço e que indica os arranjos e as inter-relações de suas unidades constitutivas, o limite das atribuições de cada uma delas. Então, assim, quando a gente fala de organograma hospitalar, a gente vai observar como é que se comporta lá a diretoria, quem está em hierarquia com quem, tem a chefia, tem a diretoria, tem a chefia, tem as gerências. Então, a gente tem que conhecer o organograma hospitalar ou da instituição que você trabalha, que é a representação gráfica, né? Então, a organização do hospital depende de vários fatores, como a forma jurídica da instituição, a complexidade, a vinculação com a universidade e a classificação. No hospital, ele compõe de serviços médicos, que a gente sabe que tem um médico, tem o serviço de enfermagem, tem a chefia dos serviços técnicos, como a chefia da clínica médica, a chefia da clínica cirúrgica, chefia da clínica pediátrica, a chefia das clínicas especializadas como UTI, centro cirúrgico, emergência. Tem o laboratório de análise clínica, como raio-x, centro cirúrgico, fisioterapia, anatomia patológica, banco de sangue, serviço de enfermagem, serviço de nutrição e dietética, serviço social, arquivo médico, a estatística, a farmácia, o departamento pessoal, registro geral, tem a parte da lavanderia, serviço de limpeza, manutenção, almoxarifado, portarias e outros. A equipe de saúde, quando o paciente é internado, ele é tratado por uma equipe denominada de equipe de saúde. Quem compõe essa equipe de saúde? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, nutricionista, técnico de enfermagem, o zelador, né? O maqueiro. Então, todo esse pessoal faz parte da equipe de saúde, que tem como finalidade oferecer à comunidade de indivíduos doentes sadios assistência integral à saúde através de esforços coordenados e a participação específica. Quando se fala em terminologia hospitalar, a gente deve entender o que é uma matrícula, o que é um registro, né? O que é um prontuário, o que é o paciente, o que é a admissão, o que é a internação, o que é o leito hospitalar, o que é o censo hospitalar diário, o dia hospitalar, o óbito hospitalar, a noite hospitalar, transferência do paciente, que quando for feita a escala de serviço, tá lá, quem são os profissionais que vão trabalhar no dia e quem são os profissionais que vão trabalhar à noite. A gente tem que saber o que é uma escala 12/60, quer dizer, uma escala de 12/60, se você for trabalhar na escala 12/60, você vai passar 12 horas de plantão e 60 horas de descanso. E assim vai sim. Então, quando você passa 12 horas dia, você passa de 7 da manhã às 7 da noite. Ou 12 horas noite, que vai de 7 da noite às 7 da manhã. Então, você trabalha 12 horas e folga 60 horas. Quer dizer, 2 dias, né? 60 horas, isso. 2 dias e meio. Então, você trabalha a metade de um dia e vai folgar 2 dias e meio. E assim vai. O seu plantão vai cair um dia, no próximo vai ser noite, no outro vai ser dia, no outro vai ser noite. Sempre tem que balancear, por quê? Porque senão, tem os profissionais que eles têm a preferência de trabalhar mais à noite, mas tem os profissionais que têm a preferência de trabalhar mais de dia. Por que à noite? Porque à noite ela é mais calma, né? Ela é mais calma, quer dizer, por parte dos pacientes, a parte do hospital, mas também ela requer muito do paciente porque ele vai perder sono. Mas tem profissionais que escolhem trabalhar à noite, acham melhor trabalhar à noite. Já tem outros que preferem trabalhar de dia.
De dia ele é mais movimentado, o serviço é maior, né? Mas compensação, você não perde tanto sono quanto você perde à noite. Então, a nossa aula de hoje, ela vai falar desse componente hospitalar. A atividade foi passada e eu espero que vocês tenham um bom rendimento. Bom final de semana a todos, tá? Beijos.